Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos, amém? Hoje o Senhor vai falar conosco um pouquinho sobre cura. E a cura que Ele quer tratar nas nossas vidas é a cura espiritual. Ele quer falar conosco sobre a cura interior. Abre a tua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 8, na página 820. O título da ministração de hoje é Há bálsamo em Gileade. Há bálsamo na igreja Amor de Cristo. Página 820. Jeremias capítulo 8, nós vamos ler o versículo 22. Nesse contexto, só para os irmãos entenderem, Jeremias estava avisando o povo a respeito dos seus pecados e falando dos profetas que existiam naquela época, que eles eram contra o Senhor. Jeremias pregava a palavra que o povo estava em pecado, aí vinha outro e falava que o povo não estava em pecado. Até se você olhar aí no versículo 11, fala sobre eles pregavam de paz, quando na verdade não havia paz nenhuma. E o povo, eles ansiavam por ouvir esse tipo de mensagem. Eles queriam ouvir sobre paz, eles queriam ouvir sobre coisas boas, eles não queriam ouvir que eles estavam passando por pecados. Agora, no versículo 22, Jesus diz assim, através de Jeremias, tudo é através de Jeremias. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Eu recebi esse versículo num sonho. Eu vou contar para vocês, assim, bem resumidamente, o que aconteceu no sonho. Na verdade, foram 2 sonhos em que eu estava em outras igrejas. Os 2 sonhos aconteceram em igrejas diferentes, mas eu estava sendo levada junto com os pregadores. O que me assustou foi que eu estava junto com os pregadores, eu via algumas pessoas da igreja também, que nós estávamos sendo liberados para pregar para outras igrejas. E eu me assustei com aquilo. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nos 2 sonhos, eu fiz a mesma pergunta. E os 2 sonhos aconteceram com uma distância mais ou menos de 1 mês. E eu falei, nossa, mas que estranho, a gente não prega em outras igrejas. Senhor, o que está acontecendo? E no primeiro sonho, eu lembro que era tipo como se fosse um congresso. E aí a gente ia pregar, só que a minha vez não tinha chegado. No segundo sonho, a pessoa que me colocou ali, mas eu não conseguia ver, tá? Quem falava comigo, eu só entendia que era uma voz de homem. E a pessoa falava assim, você vai ter que pregar. Mas eu vou pregar o quê? Eu não tenho mensagem para pregar. É como se eu não estivesse ali preparado para aquilo, eu dizendo, eu não estou preparada. E aí, a voz do homem falou, você vai pregar sobre o bálsamo de Gileade. E aí eu fiquei com aquilo, porque aí depois eu despertei, né? E eu fui orar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente está sendo liberado? Porque no sonho, né, a gente está sendo liberado. E o Senhor falou que isso pode acontecer se nós não nos voltarmos para os caminhos dele. O Senhor vai liberar para que outros venham no lugar daqueles que estão aqui, estão rejeitando a verdade. O Senhor pode liberar para falar para outras pessoas, como o Senhor já tem feito. Eu creio que individualmente a gente conversa com muitas outras pessoas a respeito das verdades, e tem muitas pessoas de fora que às vezes aceitam melhor as palavras
do que quem está aqui dentro todo sábado, toda quarta, e ouve ministração, e tem o Telegram, e tem tudo, e às vezes você fala assim, nossa, tem muito, mas a verdade é que a gente rejeita tudo isso, muitas vezes. E também, na adoração de hoje, nós temos que ter um entendimento. Buscar do Senhor se isso está acontecendo conosco ou não. Se as nossas feridas estão sendo tratadas pelo Senhor ou não. Se a gente tem deixado o Senhor tratar, o Senhor cuidar, o Senhor fazer o que precisa realmente ser feito. Ou se não, a gente, não, agora eu não quero. Por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu fui dura de coração, dura. Você estava lá nas últimas fileiras e falava, isso não é para mim, eu não sou assim. Sabe o que era pior? Eu falava que eu não era daquele jeito. E todas as palavras que vinham eram para mim. Elas eram para mim, elas eram a respeito de mim. E eu falava, não, isso não é para mim. Isso não é. Aí o Senhor começou a trabalhar de uma forma que eu não tive como recusar. E a cada vez que Ele vem ministrando na minha vida, Ele vem mostrando algo. Igual o testemunho do Carlos, na quarta-feira, foi tremendo na minha vida, antes, porque isso começou com a gente conversando. E eu comecei a agradecer tanto ao Senhor, porque eu achava que eu era rejeitada, que eu tinha muito problema, que a minha vida tinha sido a pior de todas. Quando a gente começou a conversar de verdade, ele explicar como foi, o que ele passou, porque tinha muito mais detalhes. Tudo que ele passou, eu comecei a pedir perdão para o Senhor. E ver o quanto a minha história era pequena. O quanto Satanás tinha enchido a minha cabeça de autocomiseração, de ser coitado. Sim, eu fui adotada, passei por problemas, mas nada que Jesus não pudesse cuidar e que Jesus não pudesse curar. E às vezes a gente fica o tempo todo grudado, apegado às feridas, deixando, sabe, as feridas ficarem cada vez maiores. Porque a gente não aceita que Jesus trate. Porque a gente não quer. E aí o Senhor faz a pergunta, não há médico, não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Aqui na Igreja Amor de Cristo, não tem vindo palavras de cura? Na Igreja Amor de Cristo, não tem vindo palavras de salvação? Para mim e para a tua vida? Jesus não tem se manifestado em todos os cultos aqui para falar conosco? Nós temos tido, irmãos, a oportunidade de sermos transformados. Todos os cultos, na nossa casa, sabe por quê? Porque a gente viu que o Espírito de Cristo tem sido derramado. O Espírito de Cristo está ainda nas nossas vidas. O tempo todo Jesus tem insistido conosco. E o que é que nós temos feito? Nós estamos aceitando que Ele cure, que Ele trate o nosso caráter, que Ele mude o nosso ser? Muitas vezes nós não aceitamos. E aí nós não caminhamos. Agora, abre a tua Bíblia, lá em Isaías 53, porque para nós falarmos de cura, sem nós falarmos de Jesus, é impossível. Isaías 53, na página 794. 794. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Vamos ler o versículo, mas peça para o Senhor gerar isso, porque esses versículos são tão preciosos. Sabe, porque Jesus já pagou tudo no nosso lugar. Versículo 4 diz assim: certamente Ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Versículo 5. Enquanto nós desprezávamos Jesus, porém, Ele foi ferido por nossas transgressões e Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram,
nós somos curados. Jesus já pagou tudo. Tudo aquilo que você, sabe, essa dor, esse sofrimento, e não sai, não caminha e não anda. Jesus já pagou tudo isso. Para de aceitar os dardos inflamados do maligno, te colocando como coitado, te fazendo não reconhecer as benignidades do Senhor, porque nós estamos aqui é por Ele, é por causa dele. Senão, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum. Como o pastor disse, nós não somos merecedores. Mas aprove ao Senhor colocar cada um de nós aqui. O Senhor sabe das dores e das feridas que cada um tem. Mas Jesus já pagou. Jesus já levou isso na cruz. E a gente não pode mais viver. Ai, eu não me perdoo. Como não se perdoa? Se Jesus já sofreu tudo. Se Jesus já libera o perdão. É só a gente se entregar a Ele e Ele vai fazer a obra. Agora vamos ler o comentário na página, na coluna do meio, 53.5, lá embaixo. Cristo pode resgatar todas as almas. Não foi apenas pela sua morte na cruz que Cristo realizou sua obra de salvar os homens. Ignomia significa desonra, ele foi desonrado. Sofrimento e humilhação faziam parte de sua missão. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Cristo suportou o castigo pelos pecados do transgressor. Suportou o castigo por causa do homem. E é por essa razão que ele pode resgatar toda a alma. Por mais caída seja sua condição, ele aceita a lei de Deus. Se ele aceita, tem uma condição, se ele aceita a lei de Deus como sua norma de justiça. Então, Jesus, ele pode transformar as nossas vidas. E ele deseja fazer essa transformação nessa manhã. Agora, abre a tua Bíblia, nós vamos ver 2 textos sobre cura que Jesus realizou. Abre a tua Bíblia na página 1066. Esses textos você pode usar como exemplo para a tua vida, para que o Senhor possa te curar, para que o Senhor possa restaurar aquilo que ainda não está restaurado. Página 1066, Mateus 8. Nós vamos ler 3 versículos, do 1 até o 3. A limpeza de um leproso. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Sabe, quando a gente reconhece a nossa pecaminosidade e a gente se achega a Jesus, a gente nunca vai sair sem resposta. Olha o que Jesus fez, versículo 3. E estendeu a sua mão e o tocou. A gente sabe que a lepra, a pessoa que tinha lepra, ela deveria ser excluída dos demais. E as pessoas que, entendendo com o Senhor a respeito disso, as pessoas que estão com feridas, as pessoas que estão magoadas ainda, que não se perdoam e que ficam o tempo todo remoendo o passado, elas não deveriam estar no meio dos outros, sabe? Porque uma pessoa ferida não continua ferindo os outros. A pessoa curada, ela ajuda a curar os outros, mas a pessoa ferida, ela ajuda a ferir os outros. Ela não transmite bênção, ela transmite maldição, porque aí o outro vem conversar e aí fica aquela autocomiseração, e às vezes, se os dois têm o mesmo problema, os dois vão se juntar para falar de coisas ruins.
em vez de enaltecer o nome do Senhor, porque por mais difícil que tenha sido a nossa caminhada até nós chegarmos aqui, o Senhor esteve conosco em todo momento. E aí Jesus respondeu, e Jesus estendeu a mão. Jesus podia apenas ter dito para ele, mas Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: eu quero, Jesus quer nos limpar nesta manhã. Ser limpo, Jesus dá uma voz de comando. Eu quero que a igreja, amor de Cristo, seja limpa. Ser limpa, se vocês se achegarem a mim. E imediatamente sua lepra foi purificada. É isso que Jesus deseja fazer conosco nessa manhã. Aliás, todos os dias, porque não é obra só de um culto, não é obra só de uma palavra, de uma ministração, isso é diário. Em cada segundo, a cada instante da nossa vida, a gente tem que decidir por Cristo, decidir viver o novo dele. Sabe, porque Jesus veio para trazer para nós uma abundância de vida, se nós permitirmos. Agora, na mesma página aí, ó, no versículo, vamos ler o 16 para contextualizar, porque aqui Jesus cura muitas pessoas. Mateus 8,16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora vai no rodapé da Bíblia, no comentário, 8,17. Jesus veio trazer completa restauração física e espiritual. Veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer de saúde, paz e perfeição de caráter. E é isso que Jesus deseja fazer nas nossas vidas. Jesus deseja fazer na vida daqueles que ainda têm feridas. Jesus deseja fazer a cura. Jesus deseja transformar o nosso caráter. Jesus deseja retirar de nós todo o pecado. Mas depende de nós nos apresentarmos a Ele. Depende de nós o adorarmos, como fez o leproso. Depende de nós nos achegarmos. Se nós queremos realmente que as feridas sejam curadas, seja limpa. Porque a limpeza da ferida dói. Um machucadinho, mínimo que seja. Se cai água, não dói? Se cai água, dói. E a limpeza das feridas espirituais dói. Elas vão doer. Só que depois que Jesus tirar todo o pus, tirar tudo aquilo que é mal, tirar toda a sujeira, você vai ver você florescer, a tua casa sendo abençoada por Ele. E você poder experimentar a paz que excede todo entendimento em todas as áreas da tua vida. Sabe, ver os filhos sendo restaurados, ver a cura que só Jesus pode dar. E é algo que cada um pode experimentar, mas relacionado a você. Eu posso te dar várias coisas, vários exemplos a respeito da minha vida, mas não é bom que cada um tenha a sua experiência com Ele? É bom, irmãos, que cada um de nós tenhamos a nossa experiência com Jesus. Eu posso falar várias coisas, mas não vai resolver se você não deixar Jesus tratar você. Se você não deixar você ter o seu testemunho, sabe? Nós somos levantados, Jesus nos colocou como luzeiros. Mas como que nós vamos mandar a luz para o mundo se a gente não aceita a luz nem dentro de nós? Porque quando vem a luz, a gente mostra a podridão, a sujeira. Aí você rejeita a luz de Cristo, porque você não quer que Jesus veja a sujeira, que as outras pessoas vejam a sujeira que tem dentro de você. E nós precisamos muito
muito de Jesus, né? Nessas áreas da nossa vida que ainda estão escuras, nas áreas da nossa vida em que nós não temos permitido Jesus trabalhar. Agora, nós vamos fazer uma oração. Antes de nós louvarmos, porque nós precisamos ter entendimento para nós colocarmos esses louvores diante do Senhor. Um dos louvores diz que nas mãos do oleiro nós vamos nos entregar, mas muitas vezes o nosso desejo não é esse. Entregar o nosso coração a Jesus e falar para Jesus, Jesus pode fazer o que o Senhor quiser. Na verdade, isso é uma mentira. Na verdade, é mentiroso, a gente até canta, mas a vida não é assim, no dia a dia. As coisas não são assim. Então, nós precisamos primeiro orar ao Senhor para que essa oração realmente seja verdadeira. E eu convido a igreja a se ajoelhar. Aqueles que desejarem. Isso não é uma imposição, isso é um pedido de Cristo. Aqueles que desejam ser transformados nessa manhã, vamos nos ajoelhar. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode começar orando a teu respeito, a respeito das tuas feridas. Antes que eu comece. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser colocado. Seja sincero para Ele. Diz que há quanto tempo você tem rejeitado a palavra da verdade. Isso tem deixado você numa condição espiritual terrível, de morte. Tanto você quanto a tua casa. Sabe, Jeremias fala coisas tão preciosas. E eu vou ler um versículo nesta oração, Senhor. Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Senhor, não há nada que é difícil demais para o Senhor. Não há nada. Senhor, o que é? O que são as feridas que estão na Igreja Amor de Cristo? O que são, Senhor, os nossos pecados para o Senhor? Se nós desejarmos nos entregar, o Senhor pode fazer a obra. Senhor, olha para essa igreja. E que em nome de Jesus o Senhor possa ver aqui corações sinceros, dispostos verdadeiramente a se entregar nas mãos do oleiro, para que o Senhor possa fazer os vasos novos, para que o Senhor possa transformar o nosso caráter, para que o Senhor possa mudar o nosso ser, para que de nós possa fluir águas vivas, para que nós possamos, Senhor, ajudar outras pessoas, para que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua presença, do Teu poder, do poder de Cristo sendo derramado nas nossas vidas. O quanto Jesus tem feito por nós e nós não temos reconhecido, Senhor. Eu peço perdão por isso. E nos ajuda, Senhor, a Te adorar com entendimento. Não com sentimento, Senhor, mas com uma mente que reconhece tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Senhor, cuida das nossas vidas e nos ajude a Te louvar, Senhor. Crendo que não há nada que é difícil demais para o Senhor. Abençoe essa igreja muito além do que você te pedir, e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos levantar para nós adorarmos ao Senhor.